Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Gente, olha, os últimos dias foram de acidentes gravíssimos na rodovia do Contorno, um trechozinho ali da 101. No domingo, um engavetamento resultou na morte de um casal e os filhos deles, gravemente feridos. Ontem, mais uma morte registrada num trecho que tem um fluxo intenso todos os dias. A gente vai conversar um pouquinho com a Polícia Rodoviária Federal para entender o que acontece naquele segmento ali, na altura de Mucuri, principalmente, onde foram as ocorrências, desses últimos 2 dias. É um trecho do contorno, gente, que liga Viana, Cariacica e também é um corredor que vai até a Serra. Então é trânsito pesado, é trânsito comum, de carro de passeio, de veículos de grande porte. A inspetora Ana Carolina Cavalcante está aqui conosco, conhece bem essa região e vai nos explicar como é que a gente trata essa direção mais como defensiva, Ana? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Exatamente. Esse final de semana, principalmente no domingo, foi marcado aí por esse grave acidente. Ocorreu um engavetamento envolvendo 7 veículos na altura do quilômetro 294. Esse trecho, Fernanda, da BR-101, que liga o município de Viana e Cariacica, principalmente no quilômetro 282 ao 300, ele é considerado um dos trechos mais críticos do estado do Espírito Santo em relação aos sinistros de trânsito. É uma região com fluxo muito intenso de veículos, como você bem falou, só que lá trafegam veículos leves e também veículos pesados, Existem também, Fernanda, muitos acessos urbanos e uma grande movimentação diária, que exige uma atenção especial e constante dos condutores que por ali trafegam. Esse trecho é o que liga o município, que ele margeia. Toda a região de rodovia, quando ela margeia, beira, bairros, precisa de uma atenção especial, porque além do fluxo intenso desta rodovia, existe a entrada e a saída desses bairros. Ali, por exemplo, tem o Nova Rosa da Penha, Flechal, Nova Brasília, Mucuri, Marcílio de Noronha, e além disso, tem aqueles viadutos e as conexões e estratégias entre a BR-101 e a BR-262. Então, essa combinação gera, sim, um grande volume de tráfego, múltiplos acessos e exige, sim, atenção redobrada dos condutores para a gente evitar que acidentes como esse ocorram novamente. Ana, e falando um pouco, esse é um trecho que a gente tem veículos pesados que circulam, pelos terminais ali da região do contorno, veículos que trafegam normalmente, em rodovias federais, não é mesmo? Sim, que precisa se deslocar de um bairro para o outro, E o trânsito do bairro, Exatamente. Por isso que é necessário essa atenção dos motoristas. Quando a PRF ela analisa os acidentes registrados nessa localização, nesse segmento, apareceram alguns fatores que de forma recorrente os motoristas praticam ali ao dirigir nessa localidade. Quais são eles? O excesso de velocidade, a desatenção ao volante e a falta de reação diante de situações inesperadas. Para o ouvinte ter uma ideia, Fernanda, em 2025, nesse trecho foram registrados de janeiro a maio, nesse período que estamos agora, 100 acidentes, 100 sinistros, com 6 mortes. Desses 100 acidentes, 38 acidentes foram graves e 121 pessoas ficaram feridas. Neste ano, em 2026, nós já registramos 118, ou seja, 18 acidentes a mais, 4 mortes, 30 acidentes graves, então desses 118, 30 acidentes foram graves e 146 feridos. Então é um trecho onde a velocidade incompatível é um dos principais problemas e uma das principais causas desses acidentes. Muitas pessoas, elas acreditam que têm o controle total do veículo, mas na prática, quanto maior a velocidade, menor será o tempo de reação e maiores serão as consequências dos acidentes. E isso fica muito evidente nesses números que eu passei agora. E com relação a esse engavetamento de domingo ali, quando a gente se depara com uma situação como essa? Então, no caso de engavetamentos, Fernanda, por exemplo, normalmente existe uma combinação de fatores.
O primeiro é a velocidade incompatível ou o excesso, né, de velocidade, a ausência da distância segura dos veículos e a distração do motorista. O motorista ele precisa entender que dirigir exige antecipação e a direção defensiva. Se o motorista tiver em excesso de velocidade e lá na frente ele se deparar com, como por exemplo aconteceu, né? Estava em obra, o trecho estava engarrafado, estava parado, ele não vai ter tempo de reação. E principalmente os veículos de grande porte, quando o motorista aciona o freio, ele precisa de um tempo até que esse veículo consiga paralisar. E no caso de domingo, o veículo não conseguiu, acarretando este engavetamento. Existem situações de engavetamento onde o motorista também está distraído, ou mexendo no celular, ele está desatento, né? E é um ponto que preocupa bastante, porque é a falta de atenção que gera essa ausência de reação do condutor ou a reação tardia, quando ele se depara com algum obstáculo na rodovia. Hoje a gente percebe que muitos condutores estão usando o celular, estão mexendo ali no som, estão distraídos ou simplesmente dirigindo de forma automática, sem atenção necessária ao trânsito. E com poucos segundos de distração, na hora que você precisa reagir, você não consegue, não tem tempo suficiente e acaba provocando um acidente grave. Falta iluminação lá também? Então, lá é pouco iluminado. Toda vez que a rodovia tem fatores, né, de estruturais, o que acontece? Se o motorista sabe disso, ele então tem que redobrar a atenção e redobrar os cuidados ao dirigir. A gente sempre toca nessa tecla, né? Ah, não tem infraestrutura, poderia ser duplicado? Sim, poderia, mas como não é, qual é a ação do motorista? Qual é a ação que ele deveria tomar? Ter mais atenção, respeitar os limites de velocidade, porque se nessa rodovia não tem iluminação, por exemplo, ou estrutura, ao acontecer qualquer tipo de obstáculo ou ocorrência, ele vai precisar de um tempo maior para reagir. E não é o que acontece. Os motoristas, cada vez mais, trafegam em maior velocidade, realizam ultrapassagens, motociclistas andam ali pelo corredor do trecho, zigue-zagueando, e a quantidade de acidentes só aumenta. Nossa, nem sei o que falar diante desses números. Então, Fernanda, e aí a PRF, né? O que ela pode fazer para melhorar, para reduzir esses dados, né? A PRF, ela trabalha e tem trabalhado, nós realizamos um monitoramento em todas as rodovias federais. Todos os trechos onde há um aumento de acidentes, um aumento do tipo de acidentes, por exemplo, a gente já falou aqui no programa que motocicletas aumentaram a quantidade de acidentes envolvendo motociclistas, envolvendo os veículos de passeio. Então, todo o nosso monitoramento nos trechos, quando a gente percebe que em um ponto da rodovia houve esse aumento de acidentes, a gente concentra a fiscalização ali, a gente aumenta a fiscalização. E naquele trecho, o que a Polícia Rodoviária Federal pode fazer? Utilizar os radares. Além de realizar as fiscalizações, o patrulhamento constante, a gente precisa utilizar os radares, porque ele tem exatamente esse objetivo de preservar vidas. É importante o ouvinte entender que o radar, ele não é apenas um instrumento de autuação, de multa. As pessoas têm essa falta de consciência, na verdade, né, de achar que é um instrumento para arrecadação. Mas nesses casos, principalmente, quando a gente atua com o radar, ele reduz, né, ao perceber a presença de um policial, de uma viatura, ou até de um radar fixo, essa redução que o motorista faz automaticamente da velocidade, ela acaba, sim, prevenindo acidentes. E no ano passado, nós flagramos mais de 40 mil condutores em excesso de velocidade. Então, essa fiscalização, utilizando os radares, ela não vai parar. Muito pelo contrário, a gente só vai conseguir reduzir esses dados, né, de acidente se a gente fizer esse tipo de fiscalização, se a gente implementar, mas além disso, a gente precisa da responsabilidade compartilhada. A PRF ela trabalha diretamente com fiscalização, com educação, mas a principal mudança acontece quando cada motorista adquire essa consciência, essa responsabilidade de entender que o trânsito a gente precisa de consciência
e de tempo para poder reagir para qualquer intempestividade que possa vir a acontecer. Que é vida, né? É vida, exatamente isso, Fernanda. Te agradeço, viu, Carol, pela participação aqui conosco, pela análise e pelo alerta, né? A gente tem que manter a distância, reduzir a velocidade, nem que para isso vocês tenham que intensificar a presença de radares para poder diminuir a gravidade desses impactos. Exatamente, a PRF ela vai seguir atuando com fiscalização, com educação para o trânsito, para tentar reduzir esses acidentes. Mas a mudança mais importante que tem que acontecer é no comportamento individual de cada motorista. A segurança viária é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade, da polícia, dos governantes e principalmente de cada condutor que assume a direção e trafega pelo trecho. Obrigada pela sua análise, viu? Bom trabalho para vocês. Bom dia e boa semana, Fernanda. Para você também, Carol.